atual diretora científica da Liga, até chegar a nova gestão. E esse professor Jean Luiz Andrade, doutor Jean Luiz Andrade, que é cirurgião vascular, ele é mestre pela Universidade de Nova Lisboa, tô certa? Acho que sim. E ele é professor de medicina da UESB. Oi? Médico pela UFMA. Mestre pela UESB. Mestre pela Universidade de Nova Lisboa. Chique. O homem é chique. E aí, ele é professor do curso de medicina da UESB e hoje ele vai falar pra gente sobre varizes de membros inferiores. Apresente sua tela, prof. Por gentileza, pra gente poder começar. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Estão? Está vendo a apresentação e o slide tudo certinho? Tudo certinho. Muito bem. Boa noite a todos. Queria dizer que é uma alegria estar aqui, na verdade, conversando sobre varizes e que espero que vocês tenham algum proveito. Varizes é um tema assim, bem interessante para quem pensa até em fazer cirurgia vascular, porque, vamos dizer assim, é o dia a dia do cirurgião vascular, né? Então, eu quero agradecer a todos os membros aí da Liga que me convidaram para essa aula de hoje, nessa sexta-feira 13 de 2020. Mas vamos lá. Acho que não vai ter nada na aula assim demais. Então, vamos falar sobre varizes. O que é varizes, né? Definição de varizes, elas são veias dilatadas e tortuosas. E elas podem acontecer em vários lugares, como, por exemplo, as varizes de esôfago, né? Mas, em relação aos membros inferiores, elas são veias dilatadas e tortuosas, que, obviamente, acontecem nos membros inferiores, e elas são a definição delas é quando elas têm um calibre maior do que 3 milímetros. Abaixo disso, a gente considera como veias reticulares. Em relação à epidemiologia, as varizes elas são extremamente comuns, né? Então, é a sétima doença mais prevalente na espécie humana, de forma que 30 a 50% da população adulta ela vai ter varizes, né? A prevalência, a gente tem estudo no Brasil, tem um estudo que foi feito em Botucatu, pelo professor Maffei, que ele trazia uma prevalência em torno de 35%, sendo que ela era moderada a severa em 21% dos casos, chegando a ser grave com a presença de úlcera em 3,6% das pessoas que foram avaliadas. As varizes são complicadas porque trazem, nas pessoas que têm, principalmente varizes grossas, 70% de impacto emocional negativo, então as pessoas não querem vestir um short, uma saia, ficam tristes quando elas percebem aquilo que está nas pernas. E 80% aí já apresentam diminuição da mobilidade, alguma alteração realmente funcional. Em relação à raça, as varizes elas são mais comuns nos brancos do que nos não brancos, vamos dizer assim, né? Então, em torno de 50% da população branca ela vai ter. Isso foi um estudo também brasileiro. Você vai ver que no Brasil a gente tem alguns estudos realmente de varizes, que nós temos várias coisas que a gente até começou a fazer em relação às varizes, mas 50% dos pacientes brancos e 35% dos pacientes não brancos. Tem um estudo também muito interessante comparando as inglesas com as egípcias, e você vê aí as inglesas com 32% de varizes, enquanto as egípcias só 5,8%. Em relação à hereditariedade, todo mundo fala assim, minha mãe tinha varizes, meu pai tinha muitas varizes e tal. Então, o meu risco de ter varizes é maior? Com certeza é. Existem alguns genes que eles já foram isolados e que as pessoas que têm esses genes eles têm mais susceptibilidade. Então, elas têm menos válvulas, por exemplo. Enfim,
E o fenótipo também influencia, se você é muito alto, se você, na sua família, é uma família que tem menos válvulas dentro das suas veias, tudo isso vai fazer com que realmente a pressão venosa ela fique maior, né? A idade é um outro fator de risco, então quanto maior a idade, né, quanto mais idade a gente tem, mais problema chega. E as varizes, com as varizes isso não é diferente. Então, realmente, quanto mais idade, mais varizes e mais severidade da doença, né? A gente vai ter mais pessoas com varizes e os doentes serão mais doentes. Isso provavelmente também por uma degeneração valvar. Esse gráfico aqui é de um artigo que a gente publicou e ele mostra exatamente isso aqui, que na verdade, quanto maior a idade, maior a severidade da doença aqui vista pelo VCSS. Em relação ao sexo feminino, isso é uma grande discussão. A maioria dos estudos, a maioria dos autores, eles acreditam que as mulheres têm um pouco mais de varizes, provavelmente pelas questões hormonais. Nós temos receptores de hormônio feminino na parede da veia, e talvez por isso a gente tenha alguma alteração maior, mais frequente nas mulheres. Mas isso, na verdade, é muito discutível, e existem, inclusive, trabalhos que mostram uma prevalência maior de varizes em homens e outros trabalhos que mostram a prevalência relativamente equiparada entre os dois sexos, mas a maioria dos autores acredita que seja um pouco mais do sexo feminino. Talvez o sexo feminino se incomode um pouco mais com a estética, então busque um pouco mais quando você tem mesmo varizes pequenas ou vasos reticulares, telangiectasias, e talvez por isso a gente veja mais pacientes do sexo feminino, por exemplo, no consultório. Em relação à gestação, quanto mais gravidez, mais risco de ter varizes, né? Então, pacientes que engravidaram, a gente tem aí um risco de 63% de ter varizes, contra as nulíparas, que a gente tem 20%, 21% de chance de ter varizes. Então, você vê que aumenta bem mais, né? 2 gestações já dobra o risco de ter varizes, e essas pacientes normalmente precisam de mais cirurgia, e quanto maior o número de varizes, também maior a gravidade. Esse aqui também é um gráfico que a gente fez, e que a gente também mostra isso aí. Ou esse gráfico aqui está errado. Está no lugar errado, mas enfim. Vocês vão ter que acreditar em mim, que quanto maior o número de gravidezes, maior a severidade da doença, certo? Em relação aos contraceptivos, bem, isso tem uma confusão danada, porque a gente sabe que contraceptivo aumenta o risco de trombose. E aí as pessoas não sabem o que é variz, o que é trombose, o que é isso, o que é aquilo, e aí fala que todos os problemas da circulação, os anticoncepcionais aumentam. E, na verdade, assim, como a gravidez aumenta muito o risco de ter varizes e varizes grossas, se a pessoa evitar as gravidezes, ela, na verdade, pode diminuir, inclusive, a severidade da doença, mas isso é muito questionável e discutível. Na verdade, não tem nenhum estudo que mostre que o contraceptivo aumente a chance de ter varizes mesmo na perna. Mas, com certeza, aumenta o risco de ter trombose, certo? Muito bem. Em relação aqui ao ortostatismo, a pessoa ficar muito tempo parada em pé, e aí está muito relacionado às profissões, o sujeito que é pedreiro, que é cozinheira, que é cabeleireira, que é enfermeira. Tem um estudo interessante de enfermeiras que foi feito na Inglaterra, que mostra que, como elas ficam muito tempo em pé, que elas têm muito mais chance de ter varizes, né? Pedreiros, esse pessoal também tem mais chance de ter varizes, porque fica muito tempo parado em pé, e o retorno venoso ele fica dificultado. A obesidade, provavelmente por aumentar a pressão intraabdominal e atrapalhar aí o retorno venoso, também aumenta a severidade da doença, e aí sim, esse gráfico que estava no lugar errado é sobre isso aí. Aqui um gráfico mostrando o índice de massa corporal, quanto maior o índice de massa corporal, você tem um aumento diretamente proporcional da severidade da doença. Em relação à classe social, os pacientes abaixo da linha da pobreza, eles também têm uma doença mais severa. Não se sabe bem ao certo por quê, mas é possível que porque eles fiquem mais tempo, os trabalhos são mais pesados, né? Você tem mais gente aí de cozinheira, de cabeleireiro, de pedreiro,
o pessoal que fica muito tempo em pé, ou que pega mais peso. Uma outra coisa que pode acontecer é em relação ao acesso, né, ao tratamento, por exemplo. Então, o fato é que as pessoas que têm uma classe social baixa, elas têm uma severidade maior da doença. Aqui é um gráfico, esse gráfico aqui foi tirado até do meu mestrado, e mostra que os pacientes abaixo da linha da pobreza, elas têm aqui com P significativo uma severidade maior da doença. Obstipação também é uma das coisas, atividade física. As pessoas que fazem atividade física regular, com atividade física de baixo impacto, isso também tem um trabalho que a gente conseguiu mostrar de pacientes aqui de Conquista, que fazem caminhada, eles têm uma severidade de varizes menor do que os que não fazem caminhada. Agora, as atividades de alto impacto, tipo jump, spinning, alguns tipos de musculação, isso já é diferente, porque isso aí eu vou sobrecarregar o meu sistema venoso e pode ser, isso é muito controverso, mas pode ser que isso aumente até as varizes. Mas isso ainda é relativamente discutível. Em relação à anatomia, aqui a gente tem um esquema do sistema venoso profundo, então a femoral comum, femoral profunda, a veia femoral, a veia poplítea, as tibiais anteriores, as fibulares e as tibiais posteriores, e tem um sistema superficial. E é o sistema superficial que está associado às varizes, né? Tem duas veias mais importantes aqui, que é a veia safena magna, que ela sai da raiz da coxa, passa na parte medial da perna e vai até o maléolo. A veia safena magna é a nossa veia mais longa do corpo, né? Que ela vai desde o maléolo até a virilha, é uma veia realmente bastante longa, que a gente pode, por ela ser longa, utilizar para fazer pontes com ela. E a safena parva, que passa na parte posterior da panturrilha, vai desembocar aqui na veia poplítea, e essa veia também, quando traz um refluxo, ela pode drenar para esse sistema superficial que vocês estão vendo aqui, e essas veias vão começando a ficar dilatadas e ocasionar as varizes. Esses dois sistemas, um que fica na pele e outro que fica dentro da face muscular, existem comunicações entre elas, que são as veias perfurantes, que é a terceira parte do sistema venoso. Em relação à fisiopatologia, nós temos válvulas dentro das veias, porque o que acontece é o seguinte: o coração bate, manda o sangue para todo o corpo, né? E esse sangue chega lá embaixo, numa velocidade relativamente alta, mas quando ele vai começando a passar para vasos cada vez menores, ele vai diminuindo progressivamente a sua velocidade para que você consiga fazer as trocas. Se o sangue passasse muito rápido, você não ia conseguir fazer essas trocas. Então, esse sangue passa bem devagar, e aí, passando devagar, ele vai cair no sistema venoso numa velocidade bem baixa. Você imagina o sangue lá embaixo, agora no pé, onde não tem um coração para fazer ele voltar, e ele tem que voltar, normalmente, contra a gravidade, né? Mais do que 1 metro, normalmente, até chegar no coração de novo. E esse retorno é um retorno difícil, porque você não tem ninguém para empurrar esse sangue para cima, e você ainda tem que ir agora contra a gravidade. Então, para isso, tem vários mecanismos, e um dos mecanismos principais são as válvulas que tem dentro da veia. Então, quando você tem o sangue na direção caldo cranial, ou na verdade, centrípeto, você tem a válvula abre. Quando você tem uma direção centrífuga, né, isso aqui vai encher as válvulas, e essas válvulas vão fechar, de forma que a gente não vai conseguir passar para a parte distal da veia. Então, isso vai subindo como se fosse numa escada, né? Na fisiopatologia das varizes, o principal mecanismo é o refluxo. Então, note que aqui, na verdade, a gente tem válvulas que elas estão incompetentes, onde o sangue ele passa para cima no sistema em direção centrípeta, mas quando você tem o sangue que desce, ele não consegue fechar a válvula. E aí ele começa a passar na direção centrífuga, ou seja, ele começa a passar na direção contrária. E isso vai fazendo com que o sangue se acumule nessas veias. E essas veias vão começando a se dilatar, né? E você tem, por exemplo, ramos dessas veias, que antes eles estavam fininhos, e aí o sangue vai ter que escoar por essas veias. E eles começam a escoar por essas veias e começam a dilatar essas veias, ocasionando as varizes, né? Eu acho que deu para entender bem aqui a fisiopatologia em relação ao refluxo. Bem, o outro mecanismo é a obstrução.
Então, se você tem uma obstrução aqui em cima, seja por um trombo, seja por um tumor, seja por um feto, seja qualquer coisa, pela gravidez, por exemplo, enfim, alguma obstrução, você vai diminuir essa passagem de sangue aqui. E como você diminui a passagem de sangue aqui, esse sangue ele precisa escoar para algum lugar. Então ele começa a escoar por outros ramos que não para poder dar vazão a essa circulação. Então, isso começa a dilatar, você tem uma dilatação das veias, formando do mesmo jeito varizes. Note que aqui você não tem refluxo, a válvula está boa. Então, você vai escoar por um ramo que ele sai entre a obstrução e a válvula, certo? E você pode ter também as duas coisas associadas, onde você tem obstrução e refluxo. É claro que, obviamente, isso vai ser o pior. Então, você vai ter uma obstrução, o sangue vai ficar acumulado aqui, ele vai descer, e além disso, você vai ter refluxo e você vai causar aqui varizes aí em todos esses ramos, por onde tiver a obstrução e por onde tiver também o refluxo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida em qualquer momento, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, pode interromper a qualquer momento. Ou se alguém estiver assistindo a gente lá no YouTube também, tiver alguma pergunta, pode escrever e pode parar a gente, pode falar, que não tem problema nenhum, certo? A gente vai falando também aqui e a gente pode discutir também. Em relação ao quadro clínico, o quadro clínico do paciente que tem varizes, a queixa mais comum é a dor. Obviamente que a queixa mais comum de sinal é a presença das varizes que a pessoa vê na perna e reclama e você vê também. Mas de sintoma, o sintoma mais prevalente é a dor, né? Essa dor normalmente é uma dor em cansaço, um peso, uma queimação na perna, que as pacientes reclamam principalmente no final do dia, onde você tem um acúmulo desse sangue que vai permanecendo. A pessoa vai dormir, e aí, como você diminui a distância que ela precisa vencer em relação à gravidade, porque aí a pessoa vai estar deitada, a diferença de pressão do pé que está ali em relação ao coração vai ser muito menor. Eu não preciso vencer toda aquela gravidade que a gente tem, você vai ter um retorno muito mais facilitado, e aí, normalmente isso vai melhorando, e de manhã, normalmente elas acordam um pouquinho melhor, não sei que tem um quadro de insuficiência venosa realmente bem severo. Em relação a sinal, 85% da população vai ter aí telangiectasia e veia reticular na perna. Então, das queixas comuns que as mulheres, principalmente as mulheres jovens, elas olham aquelas pernas e falam, minha perna está parecendo um mapa mundi e tal, não sei o quê. Isso realmente é uma coisa muito comum. E é uma coisa que normalmente não, você não consegue interromper o processo nas pessoas que têm uma predisposição muito grande. O que você faz é fazer basicamente um controle e tratando as vezes que estão aparecendo. As varizes, eu já falei para vocês que a definição é quando a gente tem mais do que 3 milímetros. Os outros sinais e sintomas são edema, então, quando a insuficiência venosa começa a ser grande, isso começa a aparecer edema, e vai ter, começa a acumular, né, alguns pigmentos lá na pele, isso vai dar prurido e vai dar uma dermatite, de forma que vai começando a pigmentar essa pele, e a pele vai começando a ficar escura, e depois ela vai começando a ficar dura, que é o que a gente chama de lipodermatosclerose, e depois, se a gente continuar com o processo, essa perna vai abrir ferida. Em relação às complicações vasculares, pode ter hemorragia e flebite. Então, eu dividi aqui no próximo slide exatamente as complicações de pele e as complicações vasculares das varizes, né? Então, em relação à pele, a gente tem pigmentação, dermatite, a pele vai ficar dura com lipodermatosclerose e abrir ferida. E das complicações vasculares, a gente vai ter tromboflebite. Essa flebite pode, se tiver alguma comunicação com o sistema profundo, evoluir para uma trombose venosa profunda. Então, as varizes são um dos fatores de risco para a pessoa ter uma trombose venosa profunda. E também a variz, ela pode sangrar, obviamente, né? Você tem bastante sangue acumulado ali, você pode ter um sangramento. Em relação à classificação, tem uma classificação que é a classificação mais utilizada no mundo inteiro, que é a classificação CEAP, onde isso é um acrônimo, onde cada letra corresponde a uma coisa específica. Então, o C é em relação à clínica, na verdade é em relação ao exame físico, né? O exame clínico.
É a etiologia, então pode ser varizes congênitas, varizes primária, onde você não tem uma causa específica, a pessoa que é o mais comum, e varizes secundárias, ou seja, a pessoa teve uma trombose venosa profunda, fez aquela obstrução, e da obstrução evolui com varizes. Então, são varizes secundárias, ou pós-trauma, ou pós-compressão, enfim. Em relação à anatomia, você vai colocar números que são correspondentes aos segmentos venosos que estão originando aquelas varizes. Então, por exemplo, a safena magna ela é 2 e 3. Então, se você bota que no A é A2, quer dizer que você sabe que a parte proximal da safena magna é que está insuficiente gerando as varizes. Se você coloca A2 e 3, quer dizer que a safena magna está toda insuficiente, né? Se você bota A4, quer dizer que a safena parva é que está. Então, se você coloca essa numeração, você já sabe quem é que está dando anatomicamente, quem é que está originando aquelas varizes. Em relação à fisiopatologia, você vai colocar um R, se for refluxo, se elas estão sendo originadas por refluxo, um O, se for por obstrução, e se for por obstrução e refluxo, RO. Em relação à clínica, agora nós vamos adentrar um pouquinho mais, da classificação CEAP, ela vai de 0 a 6, onde 0, obviamente, não tem varizes nenhuma, então a pessoa que não tem nada é o CEAP 0, como vocês podem perceber aí nessas fotos. O CEAP 1 é a presença de telangiectasias, que é o que a gente está vendo aqui, esses vasinhos, e veias reticulares. Então, se você observar aqui, a gente tem também, ó, uma veia aqui verdinha, ó, que ela sobe, e que ela é mais grossinha. Essa veia, por exemplo, se eu tiver uma veia de 2 milímetros, então eu tenho, e ela é bem tortuosa, isso a gente chama de veia reticular. A gente não vai chamar isso de varizes ainda. Tem alguns autores que, para aumentar, vamos dizer assim, o diagnóstico de varizes, eles estão aceitando com que as varizes sejam a partir de 2,5, né? Mas a maioria dos autores, eles recomendam que se use ponto de corte de 3 milímetros. Então, a CEAP1 é quando você só tem veias reticulares e telangiectasias. No CEAP2, a gente já tem varizes calibrosas. Então, essas varizes, elas já têm mais do que 3 milímetros. Então, se você já tem um vaso que ele já tem mais do que 3 milímetros, então aí a gente já tem varizes, esse paciente tem CEAP2. No paciente CEAP3, você tem edema. Então, se você notar aqui, ó, esse paciente ainda não tem pigmentação, ele tem varizes bem grossos, mas essa perna é bem mais inchada do que a outra perna. Então, você tem aqui a presença de edema, desculpa, e, portanto, você já tem o CEAP3. Os pacientes que têm CEAP4, a gente já tem uma pigmentação da pele, ou alguma alteração cutânea já, de pigmentação ou de lipodermatosclerose, né? Então, essa pele pode ser bastante endurecida, pigmentada. Se você já tiver alguma alteração dessas, você já chama esse paciente que ele já tem um CEAP4. No CEAP5, é um paciente que ele já teve úlcera, ele já abriu a úlcera, mas a úlcera já cicatrizou. Então, como essa úlcera é uma úlcera cicatrizada, ele foi para um CEAP5 agora. Note que um paciente que já teve uma ferida, por exemplo, CEAP6, o máximo que ele pode chegar é o CEAP5. Então, uma das coisas da classificação é exatamente essa, que muitas vezes você não tem como mudar muito o processo e sair daquela classificação para saber se o paciente está melhorando ou não. Por exemplo, você fala, eu vou me tratar e um paciente CEAP5 chegou para você, você vai tratar. Aí você vai falar assim, eu lhe tratei, você melhorou ou não? Você não vai saber pelo CEAP, porque ele vai ser CEAP5 o resto da vida. A não ser que ele abra a ferida de novo, vai piorar para o 6, mas para o 4 ele não pode passar nunca, porque ele sempre vai ter essa história da úlcera cicatrizada. O CEAP6 é uma ferida aberta, né? Uma úlcera venosa, onde você tem essa ferida e a ferida é uma ferida aberta. Normalmente a úlcera venosa é uma úlcera que está muito próxima do maléolo. Normalmente é uma ferida que tem granulação abundante, que o problema não é a parte de oxigenação, o problema é de hipertensão venosa. Então é uma ferida que normalmente você tem aí, a perna está aquecida, não está fria, porque o sangue vai chegar normal. Você tem granulação. Se essa ferida estiver bem cuidada, normalmente ela é uma ferida relativamente limpa. E as bordas normalmente são bem delimitadas. Então, é uma ferida que
é uma ferida normalmente característica. E, obviamente, que além disso, você vai olhar para a perna, que esses pacientes que estão em repouso, mas você vai olhar para a perna e você vai ter varizes associadas, né? Quando você coloca esses pacientes em pé, que as varizes vão encher. Como normalmente, eu brinco sempre com os meninos da sala, a dúvida mais frequente é o CEAP zero, eu trouxe de novo uma foto das pacientes do CEAP zero, para não ficar com dúvida de que é realmente pacientes que não têm varizes nenhuma. Muito bem. Em relação aos exames complementares, né? Ultimamente, os exames complementares, a gente tinha uma série de exames que a gente fazia para o paciente com insuficiência venosa, né? Desde flebografia, que era o exame padrão ouro, de medir a pressão venosa ambulatorial, para ver quanto é que era essa pressão lá embaixo das varizes. Isso no final deu bastante informação em relação à fisiologia venosa. Então, a gente sabe que quando o paciente, por exemplo, ele está em pé, a pressão venosa medida em centímetro de água vai ser a distância, né, de lá do maléolo até o coração. Então, vamos dizer assim, vai ser mais ou menos 120, 130 centímetros de água. Se esse paciente está sentado, vai ser mais ou menos uns 60, 80 milímetros de água. E se esse paciente está deitado, isso aí vai ser mais ou menos uns 20 milímetros de água, né? A pressão lá embaixo. E uma das coisas interessantes é que quando o paciente, por exemplo, está caminhando, pela ativação da bomba da panturrilha, pela ativação do plexo de Lejage, que é o plexo do pé, né, que você ali comprime o pé quando você está caminhando e joga uma quantidade de sangue no sistema venoso, principalmente no sistema venoso profundo, você tem uma queda, na verdade, na pressão venosa, né? Então, essa caminhada é uma coisa que é extremamente benéfica, e por isso que eu falei para vocês lá que os pacientes que fazem uma caminhada regular, que eles realmente diminuem a chance delas ter varizes, ou pelo menos diminuem a severidade da doença. Porque enquanto a pessoa está caminhando, essa pressão venosa, ela chega perto do que quando a pessoa está deitada. Então, por isso que normalmente a gente orienta que a pessoa faça algumas caminhadas, você vai ficar muito tempo em pé, vai ficar muito tempo sentado, levanta um pouquinho, faz uma caminhada sem parar essa caminhada, e que a pressão venosa vai melhorar bastante e o sintoma também vai melhorar bastante. Porque às vezes é complicado você mandar o paciente colocar as pernas para cima, principalmente se ele está trabalhando, né? Então você vai falar, bota as pernas para cima e tal. Às vezes dá para botar um banco, uma coisa assim, mas nem sempre isso é possível. Agora, atualmente, basicamente o que a gente faz é o Doppler, certo? Muito bem. O Doppler é um exame que é um exame não invasivo, que é um exame que tem uma disponibilidade bastante boa, uma disponibilidade grande, e você consegue fazer uma avaliação bem precisa. Obviamente que todo exame de ultrassom, uma das características é que é um exame técnico dependente, que depende muito do técnico que faz. Essa é uma das discussões, na verdade, uma das características, mas se você tem um bom técnico, então obviamente que você vai ter um bom exame. E aí a gente está falando basicamente disso aí, né? Então, você consegue ver o sistema venoso profundo, você consegue ver o sistema venoso superficial muito bem, estudar toda essa pena magna, toda essa pena parva, estudar todas as veias profundas, estudar as veias perfurantes, identificar de onde vem o refluxo das varizes, identificar de onde até onde aquele refluxo está presente, para você tratar exatamente o segmento que está com o problema. Certo? Então, você faz um Doppler e a grandíssima maioria das vezes é o único exame que você vai fazer, tanto para indicar qualquer tipo de tratamento, seja em uma intervenção cirúrgica, seja com esclero, seja um tratamento clínico. Basicamente, o exame de Doppler é um exame suficiente para você resolver, do ponto de vista do que é que você vai precisar fazer, né? Muito bem. E em relação ao tratamento, a gente tem o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele é reservado, porque a partir do momento que a pessoa tem varizes, você só vai conseguir tratar as varizes se você retirar as varizes, né? Mas ele é reservado para pacientes ou que não querem tratar, ou que têm uma doença leve, ou que já têm, por exemplo, uma condição clínica mais
mais difícil, que você não vai submeter esse paciente, por exemplo, a um tratamento cirúrgico, né? Basicamente, o que você faz é uma compressão elástica, e aí você joga esse sangue da superfície, sistema superficial, para o sistema profundo, né? Para conseguir levar esse sangue para dentro, porque normalmente o sangue ele vai para o sistema profundo, ele vai subir. 80 a 90% do volume de sangue ele passa, na verdade, pelo sistema profundo. Só 10 a 20% é que vai passar pelo sistema superficial. E é exatamente esse sistema venoso de capacitância que a gente tem, onde tem o sistema venoso superficial, que vão dilatando as veias, é que você vai dilatando as veias e fazendo com que esse sangue vai ficando mais acumulado ali, dilatando e causando as varizes. Então, se você comprime esse sistema superficial, você joga esse sangue para dentro, através das perfurantes ou das comunicações que tem na safena, seja na junção safeno-femoral, seja na junção safeno-poplítea, e jogando esse sangue para dentro, ele não vai ficar forçando, vamos dizer assim, as veias do sistema superficial. Então, você consegue melhorar bastante isso aí. Uma outra coisa que consegue melhorar muito é o edema, porque como você aperta muito o sistema superficial, você aperta muito a pele, você não deixa aquele acúmulo de líquido, você não deixa que aconteça exatamente o transudado, certo? Em relação ao tratamento medicamentoso, nós temos diversos medicamentos. Basicamente, a gente tem medicamentos fitoterápicos, né? Onde que são agentes normalmente homoreológicos. Quem tem mais estudo, na verdade, inclusive tem um estudo bastante interessante, que é um estudo relativamente antigo, mas que é um estudo bem grande, que foi um estudo europeu, feito com diosmina e risperidina. Esse estudo, inclusive, foi publicado na New England também, e é um estudo que é um estudo onde tem uma evidência um pouquinho mais forte do que os outros flebotônicos que a gente chama. O que é que a gente consegue com isso aí, com o tratamento medicamentoso? Normalmente a gente consegue reduzir o incômodo. Então, você tem uma paciente jovem que ela tem uma dor na perna, que é esse cansaço e etc e tal, e ela não tem aquelas varizes assim que você tem uma necessidade de mexer, essas pacientes elas melhoram muito dessa sintomatologia. Uma outra coisa que a gente consegue melhorar é edema, né? Você usando o tratamento clínico, e aí tem vários tipos de medicamento, não tem só isso aí, tem picnogenol, tem, enfim. Estou falando basicamente os nomes, obviamente, os nomes das drogas. E você pode fazer, inclusive, associações com rutina, com castanha da Índia, com diosmina, e fazer essas associações para ir tentando melhorar. Tem alguns pacientes que eles usam esses remédios, eles falam que isso é a mesma coisa de tomar água do pote. Então, a gente tem que avisar eles que é uma possibilidade e que a gente vai tentando tratar com uma coisa e com outra. Tem alguns que têm uma evidência um pouquinho melhor e tem outros que, na verdade, a evidência é muitíssimo fraca e que a gente tem que tomar cuidado para não usar remédio que a gente não tem a evidência clara na nossa prática. Vocês que estão aí começando, tem vários colegas que eles aprendem a fazer prescrição médica com o representante do laboratório. A gente não pode aprender a fazer essa prescrição com o representante. Porque, obviamente, um representante de uma marca, ele precisa trazer as qualidades daquela marca. Né? Ele vai fazer uma propaganda para você daquela marca. E ele não vai trazer para você o que é ruim, o que é de efeito colateral, o que pode efetivamente acontecer, qual é o risco, por exemplo, do remédio. Então, a gente tem que estudar os remédios que a gente vai usar. Não se basear só no que o cara, que é o propagandista, ele obviamente vai falar. Eles são extremamente importantes também, porque eles trazem algumas informações e tal, né, isso que eu estou falando, mas a gente não vai se basear na nossa prática nisso aí, né? Então, os remédios que eu uso pela madrugada, a gente tem que estudar os remédios, a farmacologia, o que, é que a gente tem realmente de benefício e tal, para a gente passar um remédio que tem algum benefício real para esse paciente, né? Aqui, a gente não tem tanto estudo assim, é por isso que eu até citei esse estudo, porque a quantidade de estudos, eles são
Muitos deles não são muito bons, a gente não tem estudo randomizado, duplo cego, né? A maioria dos estudos são alguns relatos de caso, alguns relatos de algumas séries, e séries, principalmente as séries que são patrocinadas pela indústria, elas são muito complicadas. Então, o tratamento medicamentoso é complicado, mas a gente tem melhora da sintomatologia, vários pacientes que têm, por exemplo, cãibra, eles melhoram, vários pacientes que têm edema, eles melhoram, vários pacientes que têm peso na perna, eles melhoram. Agora, você esperar que eles vão melhorar, diminuir as varizes, essas coisas assim, isso é bobagem. A mesma coisa em relação a várias coisas que aparecem na televisão. Tem uns remédios que aparecem na televisão que até eu tenho vontade de tomar, às vezes, porque o remédio serve para tudo. Esse remédio aqui melhora a circulação, diminui o infarto, diminui derrame, diminui não sei o quê, diminui varizes, diminui caramba. Tem agora uma caneta que você passa a caneta nas varizes e acabou as varizes. Eu estou até querendo essa caneta comprar. Mentira. Mas, enfim, aí os pacientes eles perguntam para você, né? E tudo isso que é uma picaretagem danada, é só para tirar o dinheiro das pessoas, e realmente a gente fica preocupado. Ah, uma dessas canetas, por exemplo, a promessa é que ela é feita de laser, e que você vai passar a caneta com laser, e que você já vai fazer um laser na perna, e que você já vai acabar as varizes. E na propaganda, obviamente, que eles já botam uma perna com varizes junto da caneta, e na outra foto ele bota uma perna de outra pessoa, sem varizes, mas a pessoa não fala que é de outra pessoa, né? E os pacientes ficam achando que isso é verdade, né? E o sujeito é efetivamente enganado. E a gente precisa um pouco desconstruir isso, não só para varizes, não, mas para as outras coisas todas. E a propaganda chega a ser tão complicada que ela fala assim: você tem varizes, derrame, infarto, não sei o que, esse aquilo, tome. Mas se você não tem, você deve ter algum parente que tem. Então, se você tiver algum parente que tem, tome também, porque senão você vai ter. Então, mesmo que você tenha alguma coisa ou não, é para você dar dinheiro para esse pessoal. Então, é uma coisa que a gente precisava até desconstruir essas ideias. Nós, como que temos alguma formação de opinião em relação a isso, a gente tem que explicar para os nossos pacientes o que é realmente o que não é. Então, tem várias coisas de picaretagem em relação a isso, de creme de varizes. Você passa o creme nas varizes e as varizes vão sumir. Né? Obviamente, isso não existe. Pensa se tivesse um creme que a pessoa passasse na perna e desaparecesse as varizes, alguém ia fazer, pelo amor de Deus, uma cirurgia ou fazer uma escleroterapia, uma injeção de alguma coisa. É claro que, obviamente, as pessoas iam indicar e passar o creme na perna para o sujeito sarar, né? E, obviamente, que iria ser isso aí. Mas, enfim, então, essas coisas de picaretagem, a gente tem que tentar desconstruir isso. E como varizes é uma doença muito prevalente, é uma das coisas que esses caras, eles ganham muito dinheiro, porque eles têm muita picaretagem em relação a isso, e muita gente que gosta de ser enganada e comprar essas coisas. Adiantando o tratamento, a gente tem a escleroterapia. Na escleroterapia, basicamente, escleroterapia, como o nome propriamente diz, é como se a gente fosse secar o vaso, né? E a gente pode fazer uma escleroterapia convencional, onde a gente vai pegar um líquido, injetar dentro do vaso, e esse líquido vai fazer vamos dizer assim, um machucado na parede do vaso, de forma que a parede do vaso vai colabar e ela vai colar uma na outra. Isso é o ideal do que acontecesse na escleroterapia. Então você injeta uma substância irritante para o vaso, e esse vaso vai colar a parede com o outro vaso, e aí você vai fechar aquele vaso, e esse vaso some, né, da pele da pessoa. Para vasos pequenos, isso aí é feito já há muito tempo. Inclusive, uma das coisas interessantes é que os primeiros tratamentos de varizes é uma doença que é muito antiga, né? Mais de 2.000 anos antes de Cristo, já tem alguns relatos no papiro egípcio, aí, negócio desse tempo aí, em relação às varizes e algumas coisas em relação à escleroterapia que o pessoal fazia na antiguidade, aí, alguns anos antes de Cristo já. E as pessoas conseguiam fazer isso, principalmente para as pessoas que estavam sangrando, né? O Hipócrates, na verdade, ele
tem várias coisas que ele falou sobre varizes especificadamente, né? Olha para você ver como é uma coisa antiga que as pessoas já conhecem, porque na verdade ela é muito prevalente. Então, em relação à escleroterapia, você injeta um líquido dentro desse vaso e esse vaso vai colabar. Nem sempre o vaso colaba. Às vezes ele forma um trombo dentro do vaso. E aí o risco é exatamente fazer uma tromboflebite nesse vaso. E essa tromboflebite ela pode inclusive se propagar para o sistema profundo, que é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Normalmente o que a gente usa aí vai ser uma glicose a 75%, como é que ela é hipertônica, então ela vai fazer com que o vaso fique colabado. Tem uma taxa um pouquinho menor de complicação, mas você pode usar também o etamolim, você pode usar o polidocanol, enfim. E alguns anos depois, eles modificaram um pouco esse tratamento. Porque você injetando a solução, você injeta a solução concentrada. Então, na verdade, se você misturasse isso com ar, você ia diluir essa substância que você está injetando no ar. E aí já se fazia espuma há algum tempo, mas o Cabrera, que é um espanhol, ele propôs que se fizesse uma espuma densa, e essa espuma densa pudesse tratar vasos, inclusive varizes grossas. E hoje em dia, com a espuma densa, você faz, inclusive, tratamento da safena, certo? Então, você pode injetar espuma dentro da safena. A quantidade de esclerosante que você injeta não é tão grande, porque ela está diluída no ar, e você consegue colabar esse vaso aí e diminuir a chance de ter varizes, aí em tese sem fazer um procedimento cirúrgico, né? Que a vantagem seria essa. A desvantagem é realmente que você muitas vezes não controla o que você injeta e até onde que ela vai. Então, embora vários estudos digam que não tem trombose venosa profunda, ou que a incidência é muito baixa, e etc e tal, obviamente que isso aí tem, né? E tem alguns pacientes que fazem trombose venosa, tem alguns pacientes que fazem embolia, e é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e fazer com bastante cuidado. Hoje em dia, você pode fazer a espuma guiada por ultrassom. Então, você, obviamente, vai fazer essa espuma e você vai observar o tanto que você vai injetar. Você pode comprimir o vaso lá em cima, por exemplo, na junção safeno-femoral, não deixar a espuma passar. Então, tem várias coisas que você pode fazer para diminuir a quantidade de espuma que vai circular. Mas, de fato, não tem jeito. Uma vez que você injetou espuma, você pode fazer um eco e alguns segundos depois vai ter aqueles tracinhos de ar passando pelo coração e eles vão estar rodando. Agora, isso aí, quando chega lá em cima, ele chega tão diluído que normalmente ele não traz nenhum problema para a pessoa. Então, a grande questão é essa. E você pode fazer uma escleroterapia também por laser. Aí, diferente da canetinha, que a gente não acredita nem que seja muito laser, você tem que fazer, ela é relativamente difícil, são aparelhos grandes que você tem que dosar o comprimento de onda para cada tipo de vaso. Então, o vasinho que ele é mais vermelhinho, fininho, você vai colocar um comprimento de onda. O vasinho que ele é mais roxinho, você vai colocar um outro comprimento de onda. O vasinho que ele é mais verdinho, você vai colocar um outro comprimento de onda. E você vai queimando isso aí. O laser ele vai penetrar na pele e ele vai queimar o vaso, né? E você vai queimando esse vaso, assim, ó, e vai queimando o segmento dele todo, de forma que ele vai ocluindo, né? Vai fechando. Então você pode fazer isso aí, obviamente, sem furar, sem nada, e é uma possibilidade, e é uma possibilidade interessante. O laser é bastante interessante para os vasinhos muito fininhos, que é difícil você funcionar com agulha. Os vasos que são mais grossinhos e que você consegue funcionar com agulha, normalmente a esclero ela tem um resultado melhor do que o laser, que você consegue injetar aquilo ali, espalha mais e você faz mais coisa de uma vez. Então o resultado normalmente é melhor. Uma outra coisa de vantagem para laser são as telangiectasias de face. Né? Então, quando você tem face, você fazer uma injeção de uma substância é mais complicado. E uma outra coisa é que quando você faz uma injeção de alguma substância, você corre o risco de fazer uma isquemia de pele. Essa substância pode extravasar e, além de irritar, porque ela irritaria ali o vaso, ela pode irritar e necrosar a pele e fazer uma ferida.
Então, por exemplo, você fazer isso no rosto e fazer uma ferida no rosto é realmente complicado, né? Principalmente para esses pacientes que vão fazer a escleroterapia, elas vão fazer normalmente por estética. E uma das coisas interessantes também é que quando você for fazer escleroterapia, você precisa falar para o seu paciente dos riscos e do benefício que você tem para não ter um problema em relação a isso. E em relação ao tratamento cirúrgico, né, a gente tem a cirurgia convencional, onde a gente vai normalmente abrir, dissecar as veias que elas são importantes aí, por exemplo, a gente pode abrir essa fenda, vamos dizer que essa fenda esteja toda insuficiente. A gente abre essa fenda lá embaixo, passa um catéter, né, que a gente chama de flebo extrator, isso vai até lá em cima, a gente abre ela lá em cima, no lugar onde ela está insuficiente também, tira esse flebo extrator, amarra aquilo ali e puxa essa fenda toda por dentro. Então, a gente tira essa fenda toda, que vai desde ali do maléolo, no tornozelo, até a virilha, a gente faz isso com 2 cortes, e são 2 cortes bem pequenininhos, normalmente. Então, basicamente, a gente faz isso aí. Hoje, a cirurgia convencional, ela também é bastante estética. Uma das coisas interessantes é que a primeira flebextração com agulha de crochê, ela provavelmente foi feita aqui no Brasil, mas o sujeito que fez, ele não publicou, e ele até, na verdade, escondia um pouco a técnica dos colegas, de forma que depois o europeu fez a mesma coisa, né? Pensou na mesma coisa e publicou, e hoje é credenciado ao pessoal da Europa. Se ele tivesse publicado, seria credenciado ao Brasil, na verdade, né? Mas quem publicou primeiro foi o pessoal da Europa. Então, você faz microincisões, e essas incisões pequenas, aí você bota um ganchinho e vai puxando a veia, e ela vai saindo, e no final só ficam incisões muito pequenininhas, e o resultado estético fica muito bom. Só faz corte, onde você vai colocar o catetezinho aqui da safena embaixo ou em cima. E você pode fazer em outros lugares também. Vamos dizer, a safena está insuficiente desde o joelho até a virilha. Então, obviamente, você só vai tirar esse pedaço aí, né? Na cirurgia convencional, vai abrir isso aí. Muito bem. E para fazer a ligadura das perfurantes que também tiverem insuficientes. A cirurgia por radiofrequência, a cirurgia por laser, são cirurgias mais recentes e que são também bastante interessantes. Você tem outras coisas também, né? Você pode injetar cola na veia e fechar essa veia toda com cola na safena, você pode fazer isso aí. Você pode fazer alguns tipos de ablação, mas as ablações mais comuns, está faltando um acento aqui no radiofrequência, né? São as ablações por radiofrequência, onde você vai aumentar a temperatura e você queima a safena por dentro. Então, você passa um catéter dentro da safena, esse catéter você não precisa nem secar a safena normalmente, você pode só puncionar ela, passa esse catéter até onde você quer queimar a veia, e aí você bota o ultrassom, e com o ultrassom você vê até onde exatamente que você precisa queimar essa veia. E aí o aparelho, aí você comprime aquele negócio, o aparelho vai esquentar muito aquela veia, queimar a parede da veia, e a veia vai ficar colabada, queimada, presa uma na outra, né? Isso pode ser feito, essa ablação, tanto com radiofrequência, que aumenta a temperatura, quanto com laser, né? E as duas basicamente vão queimar a parede da veia e vão fechar isso aí. O que é dito é que essas cirurgias por radiofrequência e a laser, você tem muito menos hematoma, você tem menos dor pós-operatória, que você pode voltar antes para o seu trabalho, todas essas coisas assim. Mas uma das coisas em relação a isso, obviamente, que é o custo e é o merchandising que é feito também do mercado, porque aqui no Brasil, por exemplo, esses catéteres eles são relativamente caros, né? Em alguns lugares, porque nos Estados Unidos, por exemplo, esse catéter ele é mais barato do que o preço para você internar um paciente e fazer uma cirurgia. Então, você faz isso ambulatorial. Então, o preço do catéter, fazer um tratamento desse tipo lá, ele é mais barato nos Estados Unidos, no Reino Unido, por exemplo, nos países nórdicos, por exemplo, Noruega, esses lugares assim, tem estudos que mostram que é mais barato você fazer isso do que você ter que internar o paciente. Aqui, no final, ainda não é verdade. Os catéteres, eles são importados, eles são caros, e aí ainda é mais barato você internar o paciente, por mais que você ache que isso seja uma contradição,
é mais barato você internar o paciente do que você comprar um catéter desse para fazer a nível ambulatorial. Mas, de qualquer jeito, essas coisas estão melhorando um pouco mais em relação ao preço. Em relação ao prognóstico, tem umas pacientes que elas passam comigo, que elas perguntam assim, eu fiz as aplicações de vazio, e eu queria saber se volta. Aí eu falo assim, que isso aí é igual cabelo. Se a pessoa que corta o cabelo depois cresce de novo ou não cresce nunca mais? A pessoa só passa uma vez no cabeleireiro e nunca mais volta. Porque, na verdade, quem tem tendência a formar vazio, ele vai formando novos vasos. Então, é uma besteira a pessoa achar que vai fazer aí, tirar aquelas vasos ali, que normalmente o que a gente vai fazer é fechar os vasos que estão aparentes. A gente não vai tirar a pessoa de ficar em pé por não sei quanto tempo. A gente não vai fazer com que a pessoa mude ali a sua genética, nem que pare de aumentar a idade, né? Que são essas coisas que vão aumentar esses vasinhos, que é basicamente o tempo e a predisposição. Então, elas vão aparecer de novo. Então, você vai precisar fazer, e, obviamente, se elas aparecerem de novo, você vai precisar estar sempre fazendo, porque a chance de voltar é relativamente grande. Aí eu trouxe um dado aqui, porque a pessoa fala, eu operei de varizes, inclusive fiz safenectomia e tal, e volta tudo depois, enfim. As varizes é uma doença que a gente controla, não é uma doença que a gente cura, porque normalmente está relacionado à hereditariedade, está relacionado à raça, está relacionado aos hábitos de vida da pessoa. Então, a chance da pessoa que tem varizes voltar a ter varizes é uma chance relativamente grande. Então, estou mostrando aqui, mesmo para os pacientes que fazem safenectomia radical, 30% deles, eles vão voltar a ter varizes. Ou seja, o sujeito operou de varizes e tirou a safena toda e tirou as varizes todas. Mesmo assim, 1 de cada 3 vai voltar a ter varizes. Se fez só uma safenectomia proximal, ou seja, o sujeito tirou um pedaço da safena entre a virilha e o joelho, 2 de cada 3, basicamente, eles vão ter varizes de novo, né? E se mexeu ali só na crosta, então, 80% vai voltar a ter varizes. Então, é uma doença que a gente consegue controlar e que, com o tempo, você vai precisar tratar aquela pessoa para que ela não deixe ela ter varizes de novo. Obviamente, vai tentando controlar, né, os fatores de risco para poder diminuir a chance com que essa pessoa tenha varizes novamente, certo? Bem, basicamente, do que eu tinha para falar, para dar uma coisa geral, era isso aqui. Agora, eu gostaria de falar, primeiro ver se vocês têm alguma dúvida, claro, né? E depois eu vou colocar 2 casos aqui para a gente discutir, e aí no final a gente já acaba e finaliza o que a gente tinha para falar, certo? Então vamos lá, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, se alguém mandou alguma pergunta, eu estou aqui para esclarecimento. Eu tenho, prof. Eu fiquei com dúvida, na verdade, em conseguir diferenciar as varizes da insuficiência venosa crônica. Para mim, na minha cabeça, ficou meio a dúvida aí. Muito bem. Aí é o seguinte, varizes, deixa eu voltar aqui. Varizes é um tipo de insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica, então, a gente tem veias no sistema superficial, veias no sistema profundo, né? Se eu tiver um refluxo no sistema profundo, se eu tiver uma trombose no sistema profundo, onde tem uma obstrução, e a pessoa não consegue o sangue voltar, então esse sangue vai ficar acumulado, eu vou ter edema, certo? Se eu tiver só isso aí, eu tenho um paciente que tem insuficiência venosa crônica. Então, é um tipo de insuficiência venosa crônica. Agora, se eu tiver um outro paciente que é totalmente diferente e que ela tem uma insuficiência de safena, e essa safena começou a escoar naquelas varizes, e começou a dilatar essas veias, e começou a dar isso aí, a perna também tem edema, também está pigmentada, e etc. Essa paciente também tem uma insuficiência venosa crônica. Então, nas varizes, quando a gente tem, inclusive CEAP1, se você chegar e falar assim, o sujeito tem telangiectasia e veias reticulares, isso aí é insuficiência venosa crônica? A resposta é sim, está correta.
isso aí é insuficiência venosa crônica. Então, é um tipo de insuficiência venosa crônica, o CEAP1, CEAP2, CEAP3 e também as insuficiências venosas que tem a profunda. Então, variz é um tipo de insuficiência venosa crônica, é um tipo, né? É um dos tipos. Não sei se agora deu para entender melhor. Deu sim. Outra dúvida que eu fiquei. Se um Manda paciente ver. ele chega para mim na atenção básica e eu faço o diagnóstico de varizes, eu encaminho esse paciente para o angiologista ou eu trato esse paciente na atenção básica mesmo? Mas depende do que o paciente tem, né? Se o paciente for um paciente que a gente for precisar de cirurgia, você não vai tratar lá fazer uma atenção básica, né? Se o paciente for um paciente que você acha que basta passar um flebotônico, ela vai melhorar, você vai passar um flebotônico, você vai passar uma meia elástica, e obviamente que tratar lá na atenção básica mesmo, com certeza. Então depende da classe que o paciente teve. Se você quiser, eu coloco de novo aquela foto do CEAP 0. Não precisa não. Pode ficar com sua foto para lá. Mas entendi. Entendeu? Então depende de que grau que essa paciente vai ter de insuficiência venosa e, obviamente, depende também da nossa proposta terapêutica, né? Tem alguma pergunta? Ou alguém lá do YouTube que perguntou alguma coisa? Ou alguém mais aí que tem alguma pergunta? Porque senão eu vou falar um caso aqui para a gente discutir e aí vocês aqui vão me dar o que a gente vai fazer. Posso mandar? Então vamos Pode. lá. Vamos supor que você esteja atendendo então na rede básica. E aí chega para você uma moça de 23 anos que ela está queixando que ela tem um pouco de dor, principalmente quando ela fica muito tempo parada em pé, no final do dia, né? Que ela trabalha ali de atendente na padaria e que ela fica esse dia todo ali atendendo e fica muito tempo em pé e que no final do dia ela está bem incomodada e tal. E aí você foi e falou assim, não, então não viu varizes nunca não, mas enfim, achou que podia ter alguma coisa e foi pedir um Doppler. E nesse Doppler ela foi fez e esse Doppler mostrou uma insuficiência de safena, mas ela nem tinha varizes, certo? Então a paciente tem dor, um paciente jovem com uma insuficiência de varizes, de safena, mas que ela não tem nem varizes. E aí a gente vai fazer o que para ela? Quem se arrisca? Se quiserem perguntar alguma outra coisa, nosso paciente não tem mais comorbidade nenhuma. Não tem mais nada. Eu encaminho para o angiologista. Que duro. Vamos lá. Mais alguém? João Vitor, quero ouvir sua voz, meu amigo. Diga aí para mim. Oi, professor. O que você faria? Além de caminhar para angiologista também. Ah, não, antes de encaminhar para o angiologista. Ou pelo menos assim, Mas, você pode até encaminhar, mas o seu plano terapêutico, o seu pensamento que esse angiologista ia fazer era o quê? Né? O que você imaginava que ele ia fazer? professor, eu pensaria bastante que essa paciente, por ser jovem, né, é até um pouco atípico, até porque ela fica em pé o dia todinho, né, trabalha o dia todo em pé. Pensaria na meia. Primeiramente, tentar esse tratamento com ela. E mesmo ela tendo uma insuficiência de safena, você ia falar, não, vamos fazer só tratamento clínico. A insuficiência de safena aí já, Já lhe compliquei a vida, não foi? já complicou. Dificultou a paciente. Muito bem. Trícia, você pensar em alguma coisa? Trícia deve ter tomado até um susto quando eu falei o nome dela.
porque eu, na verdade, nem conheço ela. E aí eu vou lá e vejo aqui na tela que ela tá. Diga aí. Antes de João falar também, eu tinha pensado no meio compressível. Eu não imagino outro encaminhamento, não. Você nem encaminhava, né? Você chegava e falava assim, ó, minha filha, eu vou lhe passar uma meia elástica, então você vai usar isso aí, não precisa você ir no angiologista nem nada, não, tá tranquilo, tá de boa. Não, aí a gente continuava fazendo o acompanhamento, né? Você mesmo, né? Não seria Você não definido, ia na unidade básica, você não ia nem botar essa paciente para passar com o vascular. por enquanto não. Bruno, você concorda, Bruno? Bruno, se tu não tiver aí, vai ser problema. Oi, ela tem algum trauma Não tem. prévio? Fora Nada? de nada. Nada. Então, também não sei, viu? É complicado, né? Bem, na verdade é o seguinte, essa paciente que eu trouxe para vocês é uma paciente que a literatura não tem consenso. Então, na verdade, vocês podiam falar qualquer coisa aí que vocês iam achar no final na literatura alguma coisa para respaldar o que vocês falaram, né? E depende do tratamento dessa paciente, depende muito da escola que o angiologista segue, né? Olha que coisa interessante. Então, tem vários angiologistas que acham que, por exemplo, essa paciente tem que operar, porque ela tem essa insuficiência de safena e que ela vai fazer varizes aí no futuro e etc, e que vai poder complicar no futuro e tal, e que ela não tem conversa não, é que é cirurgia mesmo. E não acho que é pouca gente isso não, uma quantidade grande, talvez aqui no Brasil, eu acho que a maioria dos colegas, talvez, eu diria aí uns 60%, 50%, 60% dos colegas, ia indicar fazer uma cirurgia para esse tipo de paciente. Por outro lado, você tem uma outra escola, que é uma escola mais conservadora, e que acha assim, não, essa safena aí, vamos dizer que ela ainda esteja do tamanho normal, certo? Então, eu posso, se ela for uma safena que ainda estiver do tamanho normal, e essa paciente precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia cardíaca com a ponte de safena, ela vai precisar de uma safena, né? Então, a gente está falando aqui na Liga de Cirurgia Cardiovascular, vamos supor que ela precisasse fazer uma ponte de safena no futuro, e aí eu tirei a safena dela, né? Quer dizer, ela tem outra safena, mas enfim, de qualquer jeito, se tivesse uma insuficiência nas duas, a gente ia tirar as duas, então, a gente tem que pensar nessas coisas todas em relação à preservação da veia e tem que pensar que a paciente ela vai ficar velha também, que ela pode ter problemas aí do coração e que também ela pode não evoluir, que essa insuficiência de safena ela pode ficar e ela pode fazer, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos e ficar bem com essa insuficiência de safena se ela tratar ela clinicamente e mantiver a safena dela. Inclusive, pode ser que ela faça um tratamento clínico aí, com meia, com compressão elástica, que ela faça uma caminhada frequente. Eu falei para vocês aqui da atividade física regular. Isso pode melhorar, principalmente sintomatologia. Se ela não estiver incomodada com essa dor, a gente pode passar um flebotônico para ela tentar fazer isso aí. E a gente vai preservar a veia dela, né? Se ela precisar isso no futuro, provavelmente vai resolver a questão da dor e ela vai ficar com a veia dela preservada. Tendo em vista que, inclusive, ela não tem varizes, foi uma das coisas que eu falei lá no começo, né? Então, a cirurgia dela ia ser só alguma coisa de mexer nessa fena. Eu, inclusive, poderia fazer um laser, uma ablação, poderia fazer uma coisa até menos invasiva, mas, mesmo assim, ela ia perder essa safena dela. Então, na verdade, essa pergunta que eu fiz não foi uma pergunta complicada não, viu, Bruno? Que coloquei você numa fria, porque basicamente o que você respondesse aí não estava errado, hein? Mas vamos lá. Então, não sei se vocês me entenderam. Quer dizer, essa paciente é uma paciente que a gente não tem consenso, né? Então, Liz, por exemplo, essa paciente, quando você estava perguntando se você pode tratar ela na unidade básica, e você falou até que ela faria isso aí, ela está certa. Ela poderia passar uma meia,
né? Passar um flebotônico para a paciente, mandar essa paciente caminhar, mandar ela voltar daqui, sei lá, 1 mês ou 2, e perguntar, cadê? Melhorou a perna? Como é que tá? Tá tendo inchaço? Não tá tendo? Você tá tendo alguma sintomatologia? O remédio fez algum efeito? Mudou a sintomatologia de dor? Quando você chegar em casa, coloca um pouco essas pernas para cima. No meio tempo que você está aí atendendo lá na padaria, dá uma caminhada, vai para um lugar, vai para outro, no seu intervalo de trabalho, faça uma caminhada. Se conseguir, coloca essa perna para cima. Então, todas essas coisas que você pode fazer, de atividade física, de postura, de caminhada, de meia e de também medicamento, pode fazer com que resolva o problema dela e que ela fique bem, né? Então, eu particularmente, eu tenho várias pacientes que têm insuficiência de safena, que elas estão mais ou menos aqui nesse tipo, e que eu nem operei, não, e que mantêm o tratamento vários anos, e que elas estão razoavelmente bem, inclusive colega médica e etc, né? Mas Professor, também, quem acharia que deve operar também, não, eu não posso dizer que está errado. Diga. mas quando a gente pensa em intervenção cirúrgica para esse caso de insuficiência venosa, sobretudo na safena, a única possibilidade de intervenção cirúrgica seria a retirada da veia ou teria alguma outra possibilidade cirúrgica para recuperar o funcionamento dela? Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. E aí é o seguinte, tem um colega médico nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele nasceu na Índia, ele é indiano, que chama Raju. Ele faz cirurgia para insuficiência venosa, onde ele tenta fazer uma reconstrução da válvula, certo? E os resultados que ele publica são bons. Mas as outras pessoas do mundo todo, que também tem ótimos médicos na Alemanha, tem ótimos médicos nos Estados Unidos, no mesmo país dele, tem ótimos médicos no Brasil, tem ótimos médicos na Itália. As outras pessoas do mundo não conseguem os resultados dele, que ele publica. Então a gente fica assim, sem saber se realmente esses dados são dados bem robustos ou só ele mesmo que tem uma mão boa e que só ele que consegue fazer esse tipo de cirurgia onde reconstrói a válvula. A maioria das pessoas que vai fazer reconstrução de válvula, essas válvulas, essa veia é trombose. Então você mexe dentro da parede da veia, o sangue passa na veia muito devagar. E como o sangue passa muito devagar, você já tem uma estase, e você associa a estase ao trauma venoso, certo? E você praticamente, e quando você opera, você sabe que o paciente tem uma hipercoagulabilidade, então você junta toda a tríade de Richel. Então você faz com que esse paciente tenha todas as características que ele precisa para trombosar. Então, a chance de trombose é muito grande nesses pacientes que fazem esse tipo de cirurgia. Hoje em dia, além de fazer isso aí, tem uma técnica modificada que você faz uma fístula. Então, lá embaixo, você faz uma fístula, aumenta a quantidade de sangue que vai passar na veia. Então, você faz uma comunicação entre a artéria e a veia, faz uma correção da válvula e bota o sangue arterial para passar dentro da veia, de forma que a velocidade do sangue vai aumentar muito e a chance de trombose é menor. Essas cirurgias são muito complicadas e o resultado é muito ruim, certo? Na maioria das pessoas que publicam para fazer esse tipo de cirurgia. Mas isso a gente faz, essa reconstrução de válvula, é só para o sistema profundo. Como você não tem como tirar, às vezes, o sistema profundo. Às vezes, o sistema superficial, que você faz a safenectomia. Não existe fazer uma correção da safena, certo? Então, aí ele estava falando da insuficiência venosa, aí se passa, então, insuficiência do sistema venoso profundo, você pode fazer uma ponte, tentar fazer uma ponte para vencer uma obstrução, você pode tentar fazer uma reconstrução de válvula, ou o que tem sido tentado aí nos últimos 15 anos, de uma forma bem firme, hoje tem sido menos, porque a indústria tomou muito pau em relação a isso, é tentar fazer um stent venoso, né, com válvula. Porque o stent venoso, ele é um stent que funciona bem mal, e ele basicamente só é colocado no sistema profundo para vencer uma obstrução. A intenção é só essa. A indústria já tentou fazer de várias formas um stent com válvula para não deixar o sangue voltar. Mas quando você coloca um stent lá no lugar onde tinha obstrução, você tira a obstrução, mas você traz refluxo. Claro, né? Porque você abre o lugar. Aí, o ideal era que você colocasse um stent onde tinha uma válvula, para segurar o refluxo também. Então, você abria, tirou a obstrução, e você segura com a válvula o refluxo. Mas esse stent ainda está muito distante da gente conseguir fazer. Existem pesquisas que estão sendo feitas aí há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, com certeza.
certo? E não conseguiu. Então, não sei se deu para entender bem o que é. No sistema profundo, você pode colocar um stent, no sistema profundo, você pode colocar, você pode tentar fazer uma angioplastia, você pode tentar fazer uma reconstrução de válvula, mas é isso aí. No sistema superficial, não, só tira a veia. É isso que se faz. Não faz reconstrução da veia. Entendi. Obrigado. Certo? Muito bem. Oi. Esse é o nome. Esse é o nome aqui, tá? Lax. Vamos lá. Com certeza absoluta. É uma ótima pergunta também. Com certeza absoluta. Inclusive, assim, eu não tenho varizes, né? Mas minha família tem bastante. Praticamente minhas tias todas operaram de varizes. Os meus tios também e meu pai também. E quando eu vou operar, eu fico muito tempo em pé e etc e tal, eu só opero de meia elástica, sempre. Todas as vezes eu opero de meia elástica. A não ser quando se for uma urgência que eu não estava preparado, aí eu não vou estar de meia, mas fora isso, quando eu vou para o dia cirúrgico, eu vou de meia. E além disso, quando eu vou viajar, a meia é um dos métodos melhores para profilaxia da trombose venosa. E é um método físico, então você não precisa tomar nenhum medicamento, né? Então, quando eu vou viajar, eu sempre viajo de meia. Pode ser uma viagem relativamente curta. Se eu for para daqui para Ilhéus, é impressionante, mas eu vou de meia. E é isso aí. Então, eu tenho e vou e faço e recomendo para os pacientes que eles façam também. Não é o que eu normalmente, engraçado isso, mas eu recomendo para os meus pacientes que eu faria para mim ou que eu faria para um parente meu. Às vezes eles perguntam isso aí. Eu sempre já falo, com certeza, só o que faria para mim. Vou para outro caso. Pode? Dá tempo? É o último e Tá. a gente já encerra. Muito bem. Agora eu tenho uma senhorinha de 93 anos, certo? Que ela chegou no consultório de Liz, na atenção básica. Tá vendo, Liz? Tu tá atendendo um bocado de gente Tá ainda. movimentado meu rolê lá, viu? Graças a Deus, e seu consultório tá bombando. É isso aí. Muito bem. Você atendeu essa senhorinha de 93 anos, que é uma senhorinha hipertensa, e ela tem uma úlcera na perna. Ela tem insuficiência avançada, CAP6 com varizes grossas, e aí tem dor, e ela tem essa ferida. E ela tem no Doppler uma insuficiência da safena magna também. Você pediu um Doppler para ela voltou com insuficiência de safena. E uma ferida grande, dolorosa e tal. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos operar essa velhinha de 93, ou vamos mandar para tratamento clínico, ou só coloco o paciente fácil para vocês, viu? E aí, vamos lá. Bárbara, que não participou. Ah, tá vendo? Oi, professor. Bom, eu acredito que a gente podia. Eu acho que a cirurgia poderia ser de risco nesse caso. E às vezes tentar alguma medicação. Não sei se o anticoagulante seria uma boa ideia. Eu não sei, mas a cirurgia eu acredito que ia ser de risco, até pela idade avançada e por ter a hipertensão. E aí, mais alguma ideia? Sérgio, você estava sabendo que ia chegar em você, em seu colo, né, Sérgio? Falou assim, não vai ter jeito. De primeiro, o que veio à cabeça de primeiro foi a cirurgia, né? Mas depois que Bárbara falou, já fiquei meio na dúvida, então eu vou mais na dela mesmo. Tentar buscar um tratamento alternativo e deixar a cirurgia para um último caso. Sérgio, você está muito Maria, vai com as outras, Sérgio. Você estava achando que fazer cirurgia é brincadeira, Sérgio. Mas vamos lá. É uma opinião, sempre é uma opinião.
Quem mais? Thaís. Prof, repete o caso para a Luca, por favor. O caso é uma senhorinha de 93 anos, hipertensa, que chegou para avaliação. Ela tem bastante varizes, ela tem uma úlcera dolorosa na face medial do maléolo. Você pediu um Doppler e ela tem uma insuficiência da veia safena magna. 93 aninhos de idade. Engraçado que eu atendi esses dias, de 90 e poucos anos, que a mulher foi Miss Itapetinga. Eu fiquei super contente, não sei por que eu fiquei contente. E ela, além de ser Miss Itapetinga, ela era capoeirista. Isso aí. Eu falei, caramba, essa mulher já produziu mesmo, viu? E aí, Thaís? Oi, professor. Pego as pessoas assim, surpresa, sempre assim é. Pois é, a pessoa estava quieta no seu canto, né? Só assistindo a aula, achando que não ia participar. Já se deu mal. Ô, professor, eu também acho que seria algo mais conservador, né? Por ser uma senhora de 93 anos, eu acho que não vale a pena colocar ela, submeter ela a um procedimento assim mais invasivo. Mas como você falou que ela tá com uma úlcera na perna, eu acho que o tratamento seria, assim, a princípio, voltado mais para essa úlcera, né? Eu não sei como é que trata, mas o tratamento dessa úlcera e com relação a essa insuficiência aí da safena, eu acho que seria algo mais conservador mesmo. O que é interessante, viu, Luiz? É que seus colegas descarados já estão saindo aqui, ó, para me chamar eles e não perguntar. Fazer uma pergunta online, ó. Dessa, eles já tem menos gente aqui, ó, comigo na reunião, rapaz. Aí, muito bem, então tá bom. Então vamos dizer que a gente fez isso aí. A gente chegou nessa pacientezinha e falou assim: ó, minha senhora, a senhora tem 93 anos, entendeu? E a senhora, a gente não vai lhe operar, a gente vai tentar fazer um tratamento para a senhora aqui, nós vamos orientar de fazer um curativo. A senhora vai fazendo curativo, vai tentar botar essa perninha para cima e tal. E a gente vai fazer uma compressão elástica, pode fazer uma bota de una para essa bota de uma é uma compressão inelástica. Então você coloca como se fosse assim um gesso. Hoje tem algumas marcas comerciais de flex dress e tal, você coloca essa compressão inelástica e aí você coloca isso de manhã, onde o paciente não está inchada ainda. E aí vai passando o dia, ela não deixa inchar, porque pensa que é como se fosse um gesso mesmo, uma compressão inelástica. Então ela não deixa inchar, não deixa aumentar de volume, e a chance de melhorar isso aí é relativamente grande mesmo, né? Para fechar a ferida. E aí a gente fez isso. Aí a paciente voltou com um mês, a úlcera assim media 8 centímetros. E aí, quando chegou um mês depois, essa úlcera já chegou com 5 centímetros, toda bonitinha, granulada, e a gente ficou feliz e tal. Aí no terceiro mês ela voltou de novo, a úlcera tinha voltado para 8 centímetros de novo. Aí a gente falou com ela: minha senhora, a senhora não está fazendo repouso, vamos fazer o repouso, bota a perninha para cima, a senhora estava indo tão bem, a ferida estava diminuindo de tamanho e tal, já não estava mais com dor, agora voltou a ter dor. Vamos colocar um flebotônico. Aí vocês botaram um flebotônico para ela. Ela volta 3 meses depois, a ferida já tem 11 centímetros e ela tem mais dor. E agora? A gente vai continuar. Já tem 6 meses de tratamento, né? 7. Ela voltou com um mês, depois voltou com 3 meses, depois voltou com 3 meses. 7 meses de tratamento. A ferida agora está com 11 centímetros e está com mais dor ainda. Nós vamos continuar tratamento clínico ou a gente vai fazer alguma coisa? E se for fazer alguma coisa de intervenção, o quê? Luca que não falou. E eu falei o caso de novo para ele saber. É verdade. Agora o negócio chegou para mim mais complicado, né? Essa última já tá... aí também esculhambou, né, Luca? Também a primeira pergunta você sabia mais fácil. Agora essa aí também agora tá Não, eu tinha pensado nessa úlcera no início, porque tentei atrelar um pouco com uma úlcera mais de pressão, mas pelo visto não é, porque ela é uma paciente mais que não é tão imóvel assim. Mas agora apertou para mim. Porque sempre tem essa parte de risco-benefício quanto à cirurgia e a idade do paciente, né? Mas, como você disse, já tem 6 meses de tratamento tentando resolver. Mas no mais, não faço mais ideia, não. Infelizmente. Eu não sei se o nome é Jefferson Ariane? Isso, Jefferson. Aí, ó.
E aí, Jefferson, me conte. Eu tenho a mesma dúvida do Lucas, porque Esse nome deve ser de Jefferson, né? eu Alguns não sei, eu acharam acho que deve ser, né? que deve ser também. Mas no final ficou diferente, mas ficou bonito. Os nomes o pessoal lhe chama assim ou lhe chama de Ariane? Não, eu gosto de Ariane, não. Nem de Jefferson, né? Mas as pessoas me chamam de Jefferson. É, né? Mas deve ter um apelido, alguma coisa que o pessoal lhe chama melhor, né? Sim. Eu aqui não tenho um apelido, porque como meu nome é Jó, sempre as pessoas me chamaram de Jó mesmo, e aí nunca teve um apelido na vida. Eu pensei que Jó era apelido. Tá vendo? Então, mas me conte. E aí agora? Você ia sentar com o Luca e chorar? Ou você ia chegar aí? João disse que é Jogivaldo. Como é que é? João falou aqui que seu nome é Jogivaldo. Ah, é isso mesmo. Destaque que ele vai passar comigo ainda, viu? Tem ainda alguém que vai passar comigo. Eu vou me lembrar disso aí, viu? Acabou o tutorial já. E aí, me conta, Jefferson, o que é que nós vamos fazer? Eu ainda tenho dúvida na questão de operar a senhorinha, porque ela tem 93 anos, já é tipo uma idade de risco, e ela ainda é hipertensa. Eu não sei se submeteria a operação, a cirurgia nessa idade, não. Eu poderia internar ela para tratar essa úlcera, né? Porque ela tá danadinha, não tá ficando, não tá seguindo as orientações, não. Mas eu não sei se eu submeteria a senhora à cirurgia, não. Internaria para tratar a úlcera mesmo. E alguém pensaria em outra coisa? Em alguma coisa que eu falei lá na aula? Então, Sabina, você pensaria em fazer, por exemplo, uma esferoterapia nela? Bem, olha como foi bom, então, você ter falado isso aí. Porque, na verdade, é o seguinte. A escleroterapia convencional, a gente só faz para vasos pequenos, certo? Porque a solução ela é muito concentrada. Então, a gente faz poucas doses para vasos pequenos para resolver aqueles vasinhos ali. Para fazer uma escleroterapia de vasos maiores, como eu não posso injetar uma quantidade muito grande para preencher toda a veia com uma solução desse porte, muito concentrada, porque eu vou ter complicação grave, então aí por isso é que eu faço a espuma, porque eu vou diluir ela no ar, e isso vai me proporcionar de fazer veias grandes. Então a escleroterapia com espuma é mais ou menos o contrário do que você tinha entendido aí. A convencional eu só posso fazer para vasinhos pequenos, e quando eu quero fazer para vasos grossos, eu tenho que diluir essa substância e aí eu faço com, faço com espuma, certo? E a Mas laser, professor? a laser para profundo não. Aí eu tenho que passar o cateter e aí eu faria uma cirurgia, né? Você faria uma cirurgia a laser. A laser é para vasos menores assim também na pele. A gente não consegue penetrar o laser tão profundamente para queimar um vaso grosso, não. Aí a gente entra com o catéter dentro do vaso e queima ele por dentro, né, com laser. Muito bem, olha que coisa interessante. Para essa senhorinha, eu tenho possibilidades. Porque realmente você chegar para mim e falar assim, olha, vamos levar ela para o centro cirúrgico, anestesiar, não sei o quê. Uma senhora de 93 anos, pelo amor de Deus, para me fazer uma cirurgia dessa, é muito complicado, porque a chance do risco, o benefício aí é muito pequeno, né? Em relação ao risco que eu tenho de matar essa mulher. Então, a gente tem que pesar sempre que a gente vai fazer, em qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que pesar o risco e o benefício. Os pacientes às vezes perguntam para mim assim, mas doutor, essa cirurgia, pensa aí, essa senhorinha perguntando para mim, né? Mas doutor, essa cirurgia tem risco? Aí eu brinco assim e falo assim, ó, gente, até namorar tem risco, quanto mais operar, entendeu? Mas aí você vai pesar o risco e o benefício. Se o namoro for bom e o risco for baixo, aí a pessoa vai e namora. Se o namoro for ruim, com risco alto, a pessoa não namora, pelo amor de Deus, também é verdade. E o mesmo pensamento para a cirurgia é assim também. Se a cirurgia trouxer muito benefício com pouco risco, a gente vai fazer. Se a cirurgia trouxer muito risco com pouco benefício, a gente não vai fazer de jeito nenhum. Né? É isso que a gente tem que pensar.
Então, para essa pacientezinha de 93 anos, uma cirurgia convencional, onde eu vou colocar ela para internar, para fazer uma anestesia, não sei o que e tal, eu provavelmente não faria. Mas a gente tem opções, sim. A primeira opção é a que Sabrina falou, é fazer uma escleroterapia com espuma. Isso é feito ambulatorial, Sabrina. Então, eu pegaria essa paciente no próprio consultório, faria a espuma, né, guiado ali por ultrassom, injeto e eu posso esclerosar a safena. E posso esclerosar também as varizes ali do lado da úlcera, né? E eu posso fazer isso mais de uma vez. Eu posso fazer num dia um pouco, tendo em vista que ela tem 93 anos, eu faço um pouco de espuma e marco para ela voltar, por exemplo, na semana que vem, faço mais um pouco de espuma e vou fazendo isso aí até que eu vou fechando essas varizes com tratamento ambulatorial. É uma intervenção, obviamente, e ela tem um risco de a gente fazer alguma coisa, mas eu também estou tratando ela para também proporcionar que ela não fique o resto da vida em cima de uma cama de repouso. Porque a gente fala assim, mas minha senhora, a senhora é uma senhora muito danada, né? Jefferson falou, ela não está ficando em repouso, não sei o quê, mas a pessoa de 93 anos já não tem muito tempo para ela fazer as coisas, porque ela está ali já chegando no finzinho da vida dela. Se você chegar para ela e falar assim, o resto da vida toda a senhora vai ficar em cima da cama com a perna para cima, é péssimo também, né? Vamos ver o lado da pessoa também, é péssimo. Então, eu estou proporcionando com que ela também possa fazer as coisas dela, sare a ferida dela para ficar sem ferida, sem dor, e possa viver a vida dela. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção são esses dois tipos de tratamento, que, na verdade, eles são mais caros. Aí, sim, a gente tem um problema com o paciente da atenção básica, que ela não vai conseguir fazer isso, mas ela pode tentar fazer uma espuma. Mas a gente pode tentar fazer uma cirurgia dessa por catéter. Então, você pode, né, propor para ela que você vai fazer uma ablação da safena, seja por laser ou por radiofrequência, que isso você consegue fazer com anestesia local. Então, essa paciente também se dá para fazer esse tratamento ambulatorial, embora talvez com 93 anos eu nem sei se eu faria ambulatorial, talvez eu deixasse ela internada um dia. Mas você, de qualquer jeito, não precisa fazer uma anestesia maior, nem nada. Você vai fazer uma anestesia local e você passa um catéter com a punção, não vai fazer corte, não vai fazer nada nessa paciente. Você faz uma punção da veia, por dentro da agulha você passa um fio, pelo fio você passa um catéter, esse catéter você passa e olha no ultrassom onde que ela está, e aí você vai queimando a veia toda. Ó. Pronto, aí você resolveu o refluxo da safena. E vários pacientes, depois que você resolve o refluxo da safena, mesmo que ainda fique algumas varizes e etc, tal, principalmente para essa pacientezinha, provavelmente a úlcera dela vai sarar. E se não sarar, depois você faz uma esclero, você já não tem mais a fonte principal de refluxo, que era a safena, você já tirou, você pode fazer uma escleroterapia de espuma só ali naquelas varizinhas que ficaram ali perto da úlcera e tal, e acabar o problema, certo? Então, é um tratamento que seria muito menos invasivo, provavelmente uma parte grande das pacientes, um tratamento ambulatorial, que é um tratamento também onde você tem menos risco de complicações, assim, do ponto de vista de ter que internar uma paciente, fazer uma cirurgia maior, porque na flebectomia, na cirurgia convencional, realmente a gente vai abrir, vai tirar a veia toda por dentro, essa paciente perde sangue, né? Então, tem coisas que a gente está fazendo ali, não fica a hemostasia, porque você tirou os vasos por dentro, você não tem como ligar os vasos, então essa paciente sangra. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração no pacientezinho de 93 anos, hipertensa, que já pode ter algumas coisas associadas, e a própria idade já impõe um risco maior, certo? Então, seria uma possibilidade. Então, nessa paciente, claramente, a gente tem possibilidades também. Aqui não tem resposta certa. Tanto que quem quis tratar clinicamente, eu até deixei para a pessoa tratar clinicamente, ela tratou clinicamente por 6 meses, né? E poderia ser que essa paciente melhorasse, aí ela poderia fechar a úlcera, Jefferson, enquanto você estava tratando com repouso, com curativo, com flebotônico, tal, ela fechava com a bota de una, ela fechava a ferida, você passava agora para ela uma meia elástica, de uma compressão alta, entendeu? Com uma compressão ali 30, 40, ficava bem apertada aquela perninha para quando ela levantasse, não deixasse abrir a ferida, e ela ia caminhar e viver a vida dela ali, poderia ter resolvido, né? Eu fui aqui realmente advogado do diabo para poder a gente prolongar a discussão e pensar em novos tipos de tratamento. Mas ela poderia ter resolvido, sim, né? Com tratamento clínico melhorado ali, com flebotônico, com curativo, com terapia compressiva ou não compressiva,
e ela poderia ter sarado e você está acompanhando ela há mais uns 5, 6 anos, e depois ela até morrer de outra coisa, já com a perninha fechada, com a úlcera cicatrizada e sem dor, né? Então, seria uma possibilidade. Muito bem, diga. Como é se uma paciente você não consegue fazer cirurgia, gente? Eu não sei se essa paciente não, acho que essa paciente você pode operar. O que acontece é o seguinte, principalmente se ela for virgem de tratamento. Às vezes tem uns pacientes que você olha assim e não tem varizes na perna. Ela tem um pouco de perna nas varizes, né? Na verdade. Talvez seja esse paciente que você está falando, né? É esse aí? Pois é, essa paciente que ela tem um pouco de perna nas varizes, não tem problema não. Você vai fazer uma cirurgia e você vai catar as varizes ali, operar e não sei o que, as varizes saem sim, fica bom pra caramba. Principalmente se ela for virgem de tratamento. Agora, tem umas pacientes que elas são complicadas do seguinte, você já fez uma cirurgia, aí ela voltou. Aí você fez uma segunda cirurgia, fez uma reoperação. Toda reoperação, Sabrina, é difícil. Mas você fez uma reoperação, ela ficou bem por mais uns 5, 6 anos, e aí 5, 6, 7 anos depois ela voltou de novo com um pouco de varizes, você tratou ela clinicamente, vamos dizer, 10 anos depois, ela tem bastante varizes já de novo, ou engravidou, sabe? Que é muito comum, na verdade, você tratar a paciente jovenzinha, e aí depois ela engravidou, teve 1, 2 filhos e tal, e aí a varize pra caramba de novo. Aí uma paciente que já é reoperação, essas pacientes, às vezes, para você tirar as varizes é realmente difícil, né? Aí, tudo bem, aí eu já concordo. Mas se ela for virgem de tratamento, mesmo que pode ter a perna lá que só tem varizes, não tem problema não. O certo é operar e tira. Dá trabalho, mas você tira. Ah, não, mas aí se você tiver uma paciente dessa que você for fazer uma reoperação e que tenha muitas varizes, certo? Aí realmente você operar uma paciente dessa é triste, porque ela, a variz, aquilo ali vira uma fibrose. Quando você opera, ela faz uma cicatriz e a pele não fica estruturalmente a mesma coisa, ela fica uma cicatriz. E as cicatrizes são duras. E fica uma variz grudada dentro daquele negócio. Então você puxa e ela não sai. Aí nesses casos, é um caso também muito bom para você fazer espuma, que é uma paciente que já operou, certo? E que você normalmente não tem as conexões normais ali de refluxo de safena, nem isso, nem nada disso, e que você tem só aquele bolo de varizes. Então você faz a espuma e você tem um resultado muito bom. Inclusive o resultado para esse caso de espuma é melhor do que a cirurgia convencional. Professor, só mais uma dúvida aqui. Com relação a isso, quando a gente diferenciar, qual seria a linha que limita, né, a necessidade estética e a necessidade fisiológica mesmo desse tratamento das varizes? Seria o CEAP que a gente usaria para diferenciar? Bem, na verdade, obviamente que vai ser sintomatologia, né? Se o paciente chega e fala assim, olha, eu tenho aqui essas varizes, mas eu nunca sinto nada, eu vivo bem minha vida, isso aqui não me incomoda. Então, é um tipo de paciente que você vai tratar, assim, para quê, entendeu? A não ser que seja um paciente que tem um risco grande de ter uma trombose, que você vai diminuir a chance dele de ter uma tromboflebite, uma trombose, uma complicação. Mas se ele tem só algumas varizes, mesmo que sejam algumas varizes grossas ali, mas a perna não tem edema, não tem pigmentação, não tem nada, então, na verdade, clinicamente você não tem por que fazer alguma coisa. Agora, se clinicamente ele já tem alguma complicação, seja alguma complicação de pele, ou está sangrando, ou fez uma tromboflebite, ou está com dor, aí sim, isso vai ter uma indicação, obviamente, funcional, né? Se você precisar efetivamente operar. Agora, muitos pacientes, a indicação mesmo, principalmente das moças mais jovens, é uma indicação relativamente estética, né? Algumas chegam e falam assim, para forçar um pouco a cirurgia, falam, não, isso incomoda, dói um pouco a perna, não sei o que e tal.
mas você sabe que, inclusive, você vai fazer a cirurgia que nessa dor, se é que tem, ela não vai mudar nada. Eu, inclusive, normalmente falo isso aí para elas. Olha, essa dor aí não é desses vasos que você tem, porque esses vasos que você tem não dá nada. Né? Umas telangiectasias e tal. No máximo, pode dar a pele ficar quente, queimar, uma queimação, essas coisas assim, porque o sangue é que traz a temperatura. Então, quando você tem aquele bolinho de varizes ali, aquilo ali realmente aumenta a temperatura local. E o paciente fala, isso aqui está queimando pra caramba, não sei o que e tal. É basicamente isso aí. Mas, fora isso, eu tenho uma dor na perna por causa desses vasos aqui, isso aí, ela não vai ter, não. Normalmente não. Aí você vai falar assim, ó, isso aqui a gente vai fazer, mas essa dor na perna não vai dar nada disso, não. E no caso dessa paciente aí que o senhor falou por último, se ela tiver um histórico de uso por muito tempo de anticoncepcional oral, eu mudaria a conduta? Não. Só por telangiectasia, veia reticular, não sei o que e tal, por causa disso de anticoncepcional, não. É igual que eu lhe falei, o anticoncepcional não vai mudar muito, isso é muito discutível. Entendeu? Mas estudo mesmo, se você for olhar, inclusive se você for olhar na internet, que a internet cada um diz o que quer. Se você for olhar no blog, no site, não sei o que e tal, falar anticoncepcional, olhar até nas bulas do anticoncepcional, vai estar dizendo lá, não, anticoncepcional da varize, não sei o que, isso aqui. Mas se você for olhar os estudos, eles não mostram isso. Entendeu? Então, Sim. agora o que dá é trombose. Que é uma outra coisa, né? Varize é uma coisa, obviamente, trombose vai ser uma doença diferente, né? Certo. E aí, mais alguma dúvida? Botei todo mundo para participar. Todo mundo ficou achando só eu ia conversar. Ô, professor, teve um pessoal que saiu aí da sala e foi pro YouTube, viu? Assistir lá no YouTube. Então, é descarado, viu, rapaz? Só para não poder 50 pessoas aqui, responder pergunta. aí agora só tenho 10 pessoas aqui na sala, mas também esses que ficaram são os raiz, os ligantes raiz. Né, Com Liz? certeza. Com certeza, prof. Isso aí mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro senhor. A gente pode deixar essa sua aula lá no YouTube, no canal, para a galera assistir depois? Não tem problema não, tá tranquilo. Pronto. Então, algo mais? Eu acho que não, né? Não, só agradecer mesmo ao professor pela presença. Muito obrigado. A discussão foi muito boa, professor. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham aprendido alguma coisa. Desculpa aí pelo susto. Aí quem não me conhece ainda das minhas aulas, não é assim, Liz? Então não tem que participar, não tem esse negócio de só ficar assistindo, não. E Quem aí não a conhece pessoa, ainda se prepara, porque daqui para frente só priora. Essa pessoa é tutora do terceiro ano, então, assim, é um sofrimento contínuo. e o Ele pessoal também da coordena o módulo, mas tem pessoal da então. USP também, não é só o pessoal de lá, entendeu? Mas a gente já está avisando para os meninos do segundo ano, entendeu? Já está alertando as pessoas. É importante fazer esse alerta. Vocês ficam espertos, é isso mesmo. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês e um beijo no coração aí de todo mundo. Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. E qualquer coisa, se precisar, eu estou aqui à disposição. A gente conversa mais de varizes ou conversa mais de outros assuntos também. Aí a gente manda ver. Um beijo e boa noite, viu? Tchauzinho, prof. Obrigada.